Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Hoje temos o prazer de ter aqui conosco uma figurinha carimbada aqui do nosso pod, tá sempre aí parceiro nosso nos ajudar, o professor Jefferson Maico, que hoje ele vai falar de algo interessante no sentido de projetos em relação às estruturas metálicas e madeiras, tá? Ô Jefferson, tudo bem? Como vai você? Tudo certo? Seja bem-vindo novamente aí para nos ajudar com mais esse podcast. Tudo certo, um prazer estar aqui novamente, né? Vamos falar um pouquinho de estruturas hoje, não as mais conhecidas aí, a mais falada no Brasil, que é concreto armado, mas metálica e madeira. Mas, Maico, é engraçado, né, que se a gente parar e analisar, foi bem colocado por você nesse momento em relação ao concreto, mas metálicas e madeiras, assim, eu vou deixar você falar, entendeu? Fica à vontade, mas assim, eu vejo coisas boas, tá? Eu falei que não é tão lembrado, porque muita gente fala, quando falou estruturas, o pessoal já lembra da estrutura de concreto. Concreto armado, protendido, ou pré-moldado, o que seja. Mas a estrutura metálica, por exemplo, ela está presente na grande maioria das obras industriais, por exemplo, né? A de madeira a gente vê em residência, mas na parte de cobertura, apesar que tem algumas casas já de madeira, existem, né? Sim. Algumas aí, casas de praia, tem bastante elementos de madeira também, mas são peças fundamentais hoje em obras, né? E a metálica, principalmente, um campo industrial, na verdade, da minha visão das obras que eu vejo aí, ela tem até uma importância até maior, ou uma utilização maior na indústria do que a própria estrutura de concreto, por exemplo, né? Sim. Então, é muito importante estar dentro da alçada, no nosso caso, da engenharia civil, apesar de estar dividido aí com a mecânica, né? Tem toda aquela parte que a gente pode até conversar depois da parte da confecção da peça, né? Que é mais para o engenheiro mecânico e não para o civil. Mas o projeto estrutural em si, a gente tem capacidade técnica e pode, né? Fazer o projeto e executar. Então, é importante também. Eu vejo assim, na verdade, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas assim, eu lembro que num passado não tão distante, talvez algo que antecedeu a pandemia, né? Tava vindo uma crescente muito grande da estrutura metálica, até nós víamos aí algumas obras habitacionais, o pessoal usando estrutura metálica para fazer cobertura. Né? Tem bastante. A gente viu, né? Aí, com a pandemia, não sei se por falta da matéria-prima, tá? Percebemos que a madeira voltou com uma certa força. Sim. Né? Que relacionado ao quê? Ao custo elevado que voltou da estrutura metálica. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, não vou investir em estrutura metálica porque ela é mais cara. Só que, às vezes, aquele que não investiu na estrutura metálica, ele esquece que a estrutura metálica ela é mais sustentável, ela tem características de mais organização de obra, a montagem ela é diferenciada e rápida, por isso que eu vou deixar depois você entrar mais nesse assunto. No tocante a, vamos imaginar que eu pego um projeto de estrutura metálica e mando para uma serralheria. A serralheria vai me mandar as peças prontas para eu soldar e montar na obra, como se fosse um Lego. Sim. Diferente de, por exemplo, eu ter que, no caso, por exemplo, de uma estrutura de concreto, né? Que eu vou ter a forma, eu vou ter a armação, vou ter outros profissionais. Eu vou deixar você falar mais disso aí, porque senão você tem mais propriedade. Mas você não concorda? O que você acha? Tem alguns pontos que o professor destacou, né? Qual que é quanto à utilização? Você passou, estava uma crescente e diminuiu. Vamos falar aqui de 2019, pré-pandemia. Uma telha metálica da mais porcariazinha que seja, mais fininha, 0,43 milímetros lá, por exemplo, a mais simples. Ela custava o metro quadrado na faixa de R$19. Pós-pandemia, ou no período da pandemia, ela chegou a bater R$70 o metro quadrado. Então. O que acontecia? Na residência, quando começou a substituir madeira por metálica para estruturas de cobertura, era um metalãozinho lá, né? Então, se a gente for ver, o preço dobrou até triplicou. Então, a madeira voltou com força por causa disso.
Por quê? Apesar dela tipo, ter o desmatamento para criar madeira, o valor que não estava tão barato da madeira também na época começou a compensar novamente. Só que não é... Daí é o custo direto, né? Que a gente vê. Só que é só isso que às vezes a pessoa vê. Isso. Agora eu vou gastar 5 mil, eu ia gastar 8 de metálica, eu vou de madeira. Só que tem o a longo prazo. Tipo assim, a manutenção da parte de madeira. Que é bem destacado e é bom a gente firmar sobre isso. Né? Porque dá muito problema depois. Assim, não é problema, é essa patologia normal do material, né? Vai ter um problema lá de umidade, que vai vir a estragar. A metálica nessa parte, ela se comporta melhor para a residência. Eu até quero que você fale depois, inclusive, disso de umidade, que é na madeira. A gente vai voltar nessa situação, tá? A umidade ela ataca muito mais aí a madeira do que a metálica. A metálica você faz uma pintura anticorrosão aí, tem as manutenções periódicas também, mas a madeira ela é um problema nessa parte aí, né? Ela tem tem o lado bom e o lado ruim de cada material. Mas para termos de... Vamos separar aqui, vamos falar primeiro de residência. Claro, perfeito. Para residência, então, sempre foi madeira e não era metálica. Aí passou a ser, agora voltou a madeira com força. Só que já começou de novo a metálica aparecer, porque reduziu o custo. Pós-pandemia subiu bastante, mas voltou a cair. Uma telha, por exemplo, dessa que eu citei, que estava R$19 o metro há 4 anos atrás, hoje, ela já está na faixa de 48, 45. Já voltou. Tá dando uma estabilizada. Caiu de 60 para 48, 45. Então já começa a ficar interessante. Por quê? Além dela ser muito mais rápido, a execução, a qualidade do material é outra. Tipo, o tempo de resistência, assim, de tempo de você fazer uma manutenção é muito maior. Então, você tem os seus ganhos também. Eu falo, tipo assim, na parte até de edificações dentro da indústria hoje. Não existe madeira, acabou. Acabou, né? O pessoal não aceita. Você não vai fazer um telhado de madeira dentro de qualquer multinacional aqui na região, ninguém vai deixar. O pessoal vai fazer cobertura metálica. Verdade, eu não sabia que tava desse jeito. Não a estrutura. Sim. E a telha também. A telha. Cerâmica, a telha era cerâmica e fibrocimento, né? Que era a antiga de amianto antigamente. Acabou. Todo local tá retirando e colocando telhas metálicas. Por quê? Primeira resistência com o tempo. Tá. Tipo assim, o calhetão lá, aqueles calhetão bruto que é bem caro, né? Putz. Ele resiste muito, mas depois de um certo tempo começa a dar problema de vazamento. E aí, pra você fazer, tipo, reparos nessas telhas é um pouquinho mais complicado, porque ela é muito cara. E é difícil de achar também na região, já não tem muito, tá? A metálica é mais fácil para você reparar, ela é muito mais leve, né? E detalhe, se a gente usar uma telha, por exemplo, hoje de 0,5 milímetros, de espessura, né? A gente pode usar o SPDA nele. Não precisa ter o sistema de proteção atmosférica separado. Você já pode fazer em direta cordoalha nele? Isso, você liga nele. Daí você usar aquelas fitas para transmitir, para receber, né? Você pode captar pela telha, ela é um ponto de captação. A partir de 0,5 milímetros quadrados. Cara... Isso já é uma economia. Sim, mas você sabia que isso me dá um medo. Eu vou te contar por quê depois. Então, tem essas vantagens, né? Se comparado, tipo assim, a estrutura de madeira... Tá comprando já telha, né? Que não teria muito a ver com a madeira. Mas são métodos que a gente está utilizando dentro da indústria bastante. Mas assim, até... não é que não tem nada a ver. Eu acho que você está colocando, né? Para quem está nos ouvindo, você está dando, assim, as diretrizes perfeitas para falar sobre o assunto, entendeu? Você está colocando muito bem e mostrando o porquê dessas alterações, que é importante o pessoal saber, né? Então, assim, que nem, por exemplo, voltando um pouquinho, a hora que eu falei, por exemplo, da secagem da madeira. A gente sabe que em algumas madeireiras, tá? Existe aquela situação da aceleração no processo de secagem, né? Para que ele consiga vender essa madeira, só que ela vai, teoricamente, ainda verde ou crua para o mercado, porque ela seca ao entorno, mas o seu meio ainda fica úmido. Acaba gerando aquele empenamento que a gente sabe. Quando a gente fala da telha como um todo, a gente também coloca uma situação, por exemplo... O governo do estado, há um tempo atrás, não me recordo a data com exatidão, mas ele solicitou toda a troca de tudo que fosse de amianto por conta do câncer. Sim. Inclusive caixa d'água. Então, assim, existe também essa situação no tocante a esse investimento dessas coisas que, às vezes, quem não está, né, nos assistindo, às vezes, ou não está a par do que está acontecendo, fica meio
preocupado, né? Então, assim, eu acho que as suas falas são pertinentes, extremamente bem colocadas, porque, assim, esses dias nós tivemos um problema, não sei aonde, eu vou me recordar, depois eu falo para vocês, sobre uma situação onde houve talvez uma inocência de um profissional na hora de calcular a estrutura, que ele esqueceu do contraventamento. Olha... aí já dá problema, né? Então, assim, você que ministra essas disciplinas de metálicas e madeiras, tem toda o aparato geral de tudo aí melhor, porque ninguém... Que a Araçatuba teve um acidente recente aqui, né? Com a estrutura metálica que veio ao colapso aí. Tipo, não foi o perito lá, não sei quem foi, ou quem tá fazendo, né? Sim. Pelas fotos que a gente vê, aparentemente, alguma coisa de ancoragem, talvez, né? Que é o que eu cito bastante. Aí já não é nem para só metálica, né? Nem madeira e nem concreto, qualquer estrutura. A parte da ancoragem nova, de uma estrutura nova numa estrutura existente. Porque não adianta nada você fazer um baita de um dimensionamento estrutural. Eu falo até por obra nossa. Esse tempo atrás a gente foi convencionar uma viga grande aí, de grande porte. Aí tinha ligação no pilar existente. Aí o pessoal que estava executando deu uma olhada e tal. Cheguei lá, tava montando a caixaria. Falei, mas cadê as armaduras? Essa ligação que vai ter, né? Eles nem tinham, teoricamente, eles não tinham reparado no projeto. Ia colocando qualquer barrinha lá para ligar. Não adianta nada você fazer uma viga que tem lá, vamos lá, sei lá, 6 barras de meia e ligar com 4 ferrinhos de 8 milímetros. Um pedacinho de ferro. Não vai ter ancoragem suficiente, não vai ter aderência aí, não vai ligar. Então, tipo, daí também tem que se atentar, né? Agora, essa parte de acidente mesmo tem bastante, que o pessoal não respeita muito o projeto quando tem, né? E a parte metálica me assusta. Quando tem. É madeira e metálica, eu cito até bastante para os alunos, né? Tem que tomar cuidado, porque a maioria não tem projeto estrutural. Então faz meio, eu sempre fiz assim, vai dar certo. E aí acontece igual aquele vendaval que deu há uns 3, 4 anos atrás, que era essa tuba que caiu um pedaço do aeroporto, teve pessoa que veio até o óbito lá, né? Sim. Porque talvez o projeto, tem que ver se tinha projeto, se não tinha, né? Se estava corretamente, respeitando as normas aí. Porque, tipo, nunca dá no problema, mas o dia que dá, aí tem que achar o culpado, e geralmente é o engenheiro responsável, então ele tem que fazer o projeto. E um projeto completo o pessoal não gosta de fazer, porque já tem um custo, né? Sim. O pessoal não liga de pagar, sei lá, 10 mil no projeto arquitetônico, mas reclama de pagar 2 no estrutural. E mais se for de madeira e metálica, aí complicou mais ainda, né? O serralheiro faz, o pessoal da serraria faz o de madeira e no olhômetro, né? E isso é um problema. Isso já não acontece na indústria, porque na indústria, geralmente, os projetos são executados, né? São feitos, né? Para você poder fazer a obra. Você não sai simplesmente construindo dentro de uma indústria multinacional do jeito que você quer. É assim e acabou. Os caras não aceitam. Antigamente até aceitava, por causa de custo. Hoje em dia eles estão um pouquinho com medo. Então eles exigem um profissional que vai estar assinando um projeto ali e vai ser responsável por aquela obra. Então aí você faz e executa. Se você for visitar uma obra aí dentro de qualquer multinacional, qualquer empresa grande aí você vai ver aquelas baitas daquelas estruturas. Eu falo mais metálica porque quando é em estrutura mesmo de grande porte, a metálica está dominando nessa parte por causa das altas cargas, né? E a gente tem perfil que atende aí a vários tipos de solicitações e cargas aí que são pertinentes tanto na qualidade, na parte de resistência, quanto na parte de velocidade de execução, né? Você fazer um pipe rack, por exemplo, aí para as tubulações aí, você vai fazer em concreto? Tem gente que faz, só que demora. Agora em metálica você faz um pipe rack rapidamente, né? Para suportar essas tubulações que passam dentro da indústria. Então tem essa vantagem também, né? Eu acho assim, é bom até para quem está nos acompanhando aí, no sentido assim de solução, né? Por exemplo, hoje, você prefere madeira ou metálicas? Eu, particularmente, eu gosto da metálica. Eu prefiro metálica. Entendeu? Mas aí também depende, né? Por quê? Vamos falar assim, você quer uma obra que você... vamos falar de casa mesmo, vai. Vamos para facilitar aqui o raciocínio para quem tiver uma pessoa que é mais leiga do assunto para entender também. Casa, até então, vamos falar de grandes vãos de casa. Uma garagem, por exemplo. Até então era concreto que a gente usava, né? Laje tinha que ser de concreto, nem que seja aquelas protendidas comprada pronta, mas uma lajinha de concreto. O que está acontecendo nos últimos anos aí? Os arquitetos estão projetando já em metálica com placa cimentícia, para esconder, para ficar semelhante a concreto, mas usa metálica, porque o cara ganha na velocidade de execução
em peso na estrutura, que diminui bastante, Sim. e velocidade de execução. E preço no final também. Então, eu converso com alguns arquitetos aí, eles falam, dependendo da solução técnica que fazer em metálica, tirando do concreto, por exemplo, você paga até o próprio projeto com essa execução aí, tá? E você vai ter uma qualidade boa. Então, tipo, talvez esse daí seja um ponto positivo na metálica, porque ela volta com força aí. Você pega um grande vão, você ganha em velocidade de construção, consequentemente ganha no valor final do produto, tá? Porque se você olhar só o perfil metálico, pega um perfil, vamos chutar um negócio mais alto, um perfil metálico aí de 10 metros e uma de concreto, pra você fazer um comparativo. Talvez o concreto seja mais barato, talvez, tá? Não tenho certeza. Tem aluno nosso até fazer um TCC sobre isso. Mas, e a velocidade de execução? Não tenha dúvida. É um negócio muito mais rápido. Então, perfeito. É um prédio comercial, o cara quer inaugurar logo. Ele vai optar pela metálica muitas vezes. E hoje, com essa opção de você usar placa cimentícia para esconder ou para ficar semelhante a concreto, passa depois despercebido. Você entra com uma pintura de lamato, então aí matou. O cara nem sabe. Se quem tá olhando de fora não sabe se é concreto ou se é metálico. Então tá tomando conta de novo. A madeira tem uma outra finalidade. É isso que eu ia te perguntar. E a madeira? Ela não é ruim? Não, depende. Você vai fazer uma casa na praia. Você vai de metálica? Metálica pode ser atacada aí por sais aí. Então já não é tão interessante. E a parte estética também, né? Da madeira, ela é um produto mais bonito, né? Você quer um produto aparente, aí a madeira vai te dar essa diferença. Então você vê muita parte de madeira em casas de campo, um rancho, ou até mesmo na praia. Aí você vai ter a parte estética. A estética da madeira, ela é um negócio bonito, né? Puta, é maravilhoso, cara, é lindo, eu acho. Então, esse é o diferencial. Tipo assim, você vem em Araçatuba, tem comércio aqui, restaurante aí, que a gente até levou os alunos para visitar alguns aí. É de madeira. Mas por quê? É só para vocês saberem, desculpa te cortando, mas não esquece do gancho não, para você continuar. O professor Jefferson, eu tenho o carinho de chamá-lo de Maico, né? Porque já foi aluno nosso, o Maico. Ele faz aqui com nós do Unisalesiano. Para vocês que não conhecem, acessem o nosso site unisalesiano.com.br, sigam, né, nas redes sociais, olhem, acompanhem os nossos cursos de arquitetura, que o professor Maico, inclusive, é professor, as engenharias, os cursos humanas e sociais. O professor Maico faz uma visita técnica muito legal em alguns edifícios na cidade, para o pessoal ver estrutura metálica, para ver estrutura de madeiras. Já faz isso aí há um tempo, que é muito fantástico essa visita técnica, entendeu? Até o pessoal brinca, né, Maico? Que às vezes é no período da noite, mas é um horário diferente. É horário de aula. É horário de aula. E é bacana, porque passa por tudo isso. E aí, voltando nisso que você falou, desse prédio que você mencionou, eu acho, Maico, que você, assim, com todo respeito, você se coloca muito bem quando você faz esse comparativo, mesmo gostando da metálica, tá? Em relação à madeira. Você fala também com carinho em relação à madeira, que é admirável isso. Não, ela tem os pontos positivos dela. Como eu falei, a parte estética, ela é interessante. Peso, né? A parte de peso, ela é mais leve que o aço, né? E que o concreto. Então ela vai ter essa vantagem também. Então, tipo, depende, eu sempre falo, não tem método certo ou método errado, cara. Depende do que você quer fazer. E depende do que cabe no bolso também, que você quer gastar, do que você quer fazer, tipo, não dá pra descartar nenhuma possibilidade. O importante é você usar o material corretamente, de acordo com as normas aí, e atingir o objetivo. Continua falando disso pra nós, dessa questão de usar o material com a forma adequada, Maico. Eu acho que você fala muito bem disso quando a gente mexe com estruturas metálicas e madeiras. Por quê? Por causa das normas. As normas, você vai ser guiado pelas normas. A gente sabe que a norma não é uma lei, é uma recomendação técnica, né? Então, para a gente respeitar aí o estatuto do consumidor, né? Tipo assim, um projeto seria um produto. Então, como a gente vai se adequar a isso daí? Estando dentro das normas brasileiras, das ANSBRs que nós temos aí. A norma de madeira, ela é uma norma meio antiga. Eu creio que deva ter uma atualização mais próxima possível aí, porque a gente está fazendo algumas estruturas hoje, assim, um pouco majoradas se comparados a países europeus aí, ou até mesmo os Estados Unidos. Inclusive, no curso aqui, a gente conversa com os alunos, tem alguns exercícios que a gente até resolve aí, alguns projetos, usando a norma americana, por exemplo, porque ela é uma norma que dá uma brecha um pouco maior. Aí você pode me questionar, mas nós estamos no Brasil, vai usar a norma americana?
Mas já faz um tempo, né? Que a gente já passou por isso, né? É uma norma que já... Tem embasamento. Tem embasamento, né? E ela dá uma redução de custo. Então a gente faz alguns comparativos. Tipo, a norma brasileira está um pouco defasada em algumas coisas. Precisa atualizar. Como a madeira ela já não está tão forte no país quanto metálica e concreto, talvez demore um pouquinho para vir essa atualização, mas eu creio que vai acontecer. Porque fora o uso da madeira em alguns países, ele tem uma proporção maior, né, cara? Nos Estados Unidos, quantas, você vê, até programas de televisão, né? Que o cara vai lá e constrói a própria casa. Demais. Madeira é demais lá, os caras fazem de tudo lá. E metálica, diferentemente do Brasil, já é muito forte nos Estados Unidos também para residência. Sim. Prédios, né? Prédios. Nós tivemos aqui no Salesiano quando eu era aluno, em 2013, 14, mais ou menos, uns 10 anos atrás aí. Rapaz, nem parece que faz tudo isso, hein, Maico? O professor veio Itamar, que não sei se você chegou a conhecer, da Knauf Drywall lá. E ele cita um prédio que eles fizeram lá em Brasília. Em Brasília, acho que eles são de Brasília. Eu não lembro o local que eles fizeram um prédio aí, de estrutura metálica. A base estrutural é metálica. E aí os puta de um prédio lá, sei lá de quantos andares, gigante lá, e os pilarzinhos de metal. Soltou pra vender, não vendia. O cara chegava lá, vai olhar e falou assim, mas daqui vai segurar isso, daqui vai cair. Aí olha a solução que eles falaram que fizeram lá, pra vender. Ele disse que fizeram em volta, tipo como se fosse de alvenaria mesmo, e rebocou, pintou, ficou bonitinho lá, tipo fosse um pilar, em volta do pilar de metálica. Como se fosse uma caixaria, como se fosse um embrulho. Aí o cara chega lá, olha um baita de um pilarzão fake aí, né? Aí vendeu. Aí começou a vender. Por quê? Porque o cara olhou e falou, pô, daqui é bruto, hein? Mas o cara nem sabia o que tinha ali. Com medo de comprar por causa da estrutura metálica. Aí a gente já volta na questão cultural, né, Maico? O pessoal não tem conhecimento técnico, né? Então fica meio assim assustado. A BDQ segura tudo isso? Segura, porque a metálica ela tem essa vantagem, né? Os perfis pequeno, mas não leves, né? Porque são bem pesados. Sim. 3 vezes mais pesado aí o metro cúbico aí do aço do que do concreto. Mas tem muita resistência. E dentro de indústria, que é o meu foco de onde eu trabalho, da empresa, né? A gente trabalha muito dentro de indústria. Os caras é só metálica. E metálica bruta, né? Perfis bem elevados. Eu falo que é os perfis de faculdade, que a gente vê na faculdade, porque é perfis mais bruto. Por quê? Na indústria, beleza. Na residência já não comporta esses perfis muito grandes, né? Perfis mais... Fala o perfil mais porcaria. Aqueles perfil que dá estabilidade, não passa na estabilidade local aí. Não passa. Da flambagem local já, porque não tem muita qualidade. Mas é o normal para uma residência. Não é que não presta o perfil, é que a carga para metálica, uma carga residencial, são cargas baixas, né? Então você usa perfis mais simples, né? Você não precisa daqueles perfis mais robustos. Sim. Tem umas verificações a mais que você passa quando não passa nas verificações de flambagem local, por exemplo. Mas ele é utilizável dentro da norma ainda. Porém, a norma aceita. Sim, você pega umas marcas mais renomadas aí, os perfis dele o perfil por si só ele não dá flambagem local, ou seja, não vai ter esse problema de flambagem local no perfil. Eles já são a espessura dele é muito grande, a relação espessura pela altura dele já dá um valor que não tem flambagem local. Tá. Os perfis mais simples, né, eles podem ocorrer de dar essa flambagem local, só que ela é aceitável, desde que você vai reduzir a capacidade de utilização. Para quem é leigo, não é muito da área, o que vai acontecer? Ao invés de você poder usar 100% daquele perfil, você vai poder usar 70%, 60%, 50% da resistência. Aí não dá perda? Não, você vai ter perca. Você vai ter perca, mas ainda compensa. Compensa você usar ele do que você usar um perfil brutão, que é muito mais caro. Então, tipo assim, sei lá, vou gastar R$200 num perfil fininho, ele vai aguentar lá 200 quilos, mesmo tendo a flambagem local. Sim, não é que vai ter a flambagem local. A flambagem ele cairia, né? Ele vai ter uma perca lá por causa disso. Do que comprar um perfil aí de R$1.000, 1 metro aí, por exemplo, e passar direto sem ter daí. E ele vai aguentar 1 tonelada, mas a carga que eu tenho lá é 200 quilos. Então, pra que eu vou ter esse exagero, esse excesso, né? Então, tipo, vai ter isso. Então, por que eu gosto de trabalhar com os alunos, tipo, no curso aqui? A gente trabalha o que tem de livro, porque livro é tudo muito bruto as coisas. Só que eu tenho que preparar esse profissional, esse aluno ele vai ser um profissional da área, ele tem que ser preparado para ver o que existe no mercado. Então, ele vai aprender aqui a trabalhar com o que vai ter de exigência para ele aqui.
Então, que a gente quando finaliza a nossa aula, essa matéria de estrutura metálica, por exemplo, a gente faz um galpão. Mas um galpão comercial hoje em dia aqui, que é com esses perfis mais simples. E aí ele demanda um pouco mais de conhecimento, porque você tem que fazer mais verificações para dar um ok, tá? Mas é interessante. Não, é completamente interessante. Aí eu volto num aspecto tocado já por você, assim, vocês lembram que o Michael um pouquinho falou sobre as normas americanas. Quando começou a engenharia, né, no Brasil principalmente, tudo que a gente relacionava em termos de execução, a gente usava o Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Sim. Você lembra que no passado a gente trabalhava com polegada, pés. Enfim, exatamente. Aí, pergunto eu a você, quando você faz essas verificações, hoje a gente já está um pouco mais avançado, a gente trabalha com programas computacionais. Sim. Tá? Então, por exemplo, outro dia eu estava dando uma aula e aí a pessoa estava perguntando sobre hidráulica. Surgiu lá o bate-papo hidráulica. A hora que, se você hoje pega, por exemplo, um determinado projeto e joga, por exemplo, num Sketch, num Revit da vida, que ainda, me corrija se eu estiver errado, que ainda trabalham o sistema internacional, porque são softwares teoricamente importados, tá? Pode ser que essa verificação às vezes não é que ela não vai passar, ela pode faltar ou pode sobrar na hora que você joga esse projeto no programa computacional. Apesar que, a Metallica eu já não trabalho com... Eu tenho o software, mas não trabalho com ele. Eu tenho o Strap Metal, por exemplo, que é um programa de fora também, de Israel, se eu não me engano. Ele é muito bom, só que esses perfis diferentes aí já é mais simples, você já não acha nele. Até tem feito um módulo nele, mas não é... Que legal aí, tá vendo? Só que, por exemplo, você vai usar... Vamos falar aqui... Usa, a estrutura em geral hoje de concreto, o TQS, por exemplo, ele tem as normas brasileiras, ok. Metallica já não vai fazer dele, você vai fazer no Metallica 3D que vai ter a norma brasileira lá dentro também. Sim. Só que já tem um programa que tá vindo forte para acompanhar o Revit, que é o Robot. O Robot ele é da mesma linha do AutoCAD, da Autodesk, né? Autodesk. Eu não sei agora porque eu não uso ele. Até então, até uns tempos atrás, ele não tinha a NBR dentro dele. Ele usava normas internacionais. E as normas internacionais, algumas normas, eles usam até coisa mais robusta do que a gente, perfis aí. Então já fica mais ruim para você dimensionar por ele, tá? Porque aí acaba gerando um custo diferenciado da nossa realidade. Se não... Aonde eu tô querendo chegar, gente, que assim, como eu falei, o Maicon, eu costumo falar que ele é um professor ainda meio que da moda antiga. Por que da moda antiga? É na mão. Tem bastante... dentro da sala tem que ser, né? Na a mão. gente até mostra um projeto, uma coisinha ou outra, mas... Mas é na mão, é na unha, você tá lá... batalhando na unha, que foi Isso. como ele se tornou o que ele é hoje, um excelente profissional. Então, aonde eu quero chegar? Numa situação pontuando aqui, que efetivamente, se você não souber a teoria... Não, você não executa nada. O software, eu deixo bem claro para todos, o software é uma ferramenta de cálculo, apenas é uma calculadora. Mais rápida, ela precisa otimizar. Que as pessoas às vezes confundem, concorda? O pessoal acha que o engenheiro ele joga tudo lá, o programa faz sozinho. Então não é assim, gente. O Strap até faz. Você monta uma estrutura qualquer lá e manda calcular. E dá erro. Ele pergunta pra você quer corrigir, ele dá ok lá, ele corrige pra você. Só que assim... Como, né? Ele corrige assim, joga ela pra cima, vai passar, beleza. Talvez não seja a melhor solução. Então você tem que ter um entendimento teórico. Então o piloto de software é o que mais tem. Por isso que eu falo, gente, vocês que querem os cursos de engenharia civil, arquitetura... unisalesiano.com.br, vocês vão ter profissionais como esse que está aqui com a gente, que além de ser um ex-aluno, trabalha na área, mestre e doutorando, entendeu? Então, assim, é o diferencial. É isso que você está trazendo para nós. A gente tenta trazer para dentro de sala a prática, né? Sim. Não é só a teoria de livro. Para nós, hoje em dia, eu sempre falo, o método tradicional já não cola mais. Tem a parte de calcular na mão, beleza, e daí você tem que saber mesmo. Daí você vai ter que aprender. E depois, aí sim, para quem for, vou trabalhar só com projeto, aí eu aconselho, você vai ter que mexer com software, por causa da demanda e velocidade, né? Sim. Só que se você não tiver a teoria, não adianta nada, você vai
pilotar sem saber. E vai sair daquele jeito, né? Pode dar tudo certo, pode dar errado. É a mesma coisa que se der uma Ferrari pra mim, eu não vou saber pilotar um negócio daquele. Você pode até andar lá, né? Mas mais ou menos, né? Não vai tirar proveito de 100%. Não, você não vai poder. Então não isso adianta. que é. E as madeiras, Maico? Madeira, então. Madeira tem software também. Eu particularmente, não uso nenhum, porque falar assim, Maico, você já calculou projeto de madeira pra alguém? Nunca fiz pra ninguém. Na empresa que eu trabalho, a gente já executou alguma coisa ou outra. Sim. Mas aí a gente faz um cálculo básico só para fazer um dimensionamento simples, né? Então não é um projeto assim que é da minha área de atuação na prática e direto. Você usa muito. Porque eu falei, a minha empresa é voltada para a indústria que eu trabalho. Então é muito pouca coisa. Teve uma baixa, né, Maico? É mais para casa. Aí para casa é bem simples os cálculos. O convencional que o pessoal usa geralmente dá certo, a não ser que seja um projeto diferenciado, né? Mas assim, dá pra fazer, só que eu não sei se o profissional vai ter demanda muito grande disso daí, a não ser que ele for para algum centro que use muito, né, e especialize só nisso daí, mas aí já é um pouquinho mais complicado, creio eu. Na nossa região aqui, eu acho que não teria tanta demanda, né, tipo assim, o projeto mais utilizado na região nossa ainda é concreto, e já não tem tanta demanda, né, sim, não que não tem, até tem bastante, né, mas já tem bastante profissional na área atuando. Metálica tá vindo forte agora. Por que tá vindo forte? Por causa da parte da fotovoltaica. Estrutura fotovoltaica. Bem colocado, projeto sensacional. Tá aparecendo muito pra gente. Tipo assim, ó, tem uma estrutura existente, ela suporta? Não, quero fazer um galpão só pra fotovoltaica. Aí já tem cliente pra isso. Se não me falha a memória, a última obra que a gente mencionou que houve um colapso e caiu, a estrutura fotovoltaico? Eu acho que foi. Mas, enfim, depois a gente... Mas é isso aí, cara. É a demanda do momento. Tá acontecendo. Tem ex-aluno nosso aqui... Se viu indo trabalhar na empresa de energia fotovoltaica. Tem alguns já que eu faço até projeto em parceria com o outro aí nessa situação. Porque ou é análise de estrutura existente para incorporar metálica ali, ou estrutura nova mesmo, já feita. O cara já tá fazendo o galpão, pensando em fazer a fotovoltaica junto. Então ele já tem que pensar na carga ali. Não tenha dúvida. Tá certo que a fotovoltaica, se ela for bem dimensionada, ela ajuda a gente. Que nosso maior problema de metálica é vento. E o peso dela vai ajudar a combater vento de sucção. Sim. Então é uma coisa boa. Mas em estruturas já existentes, aí já entra madeira. Tem muita estrutura existente de madeira... que suporta mais que a metálica. Neste caso. Não necessariamente, mas ela já tá pronta, né? Pra segurar a telha. Aí você vai simplesmente jogar uma carga acima do que ela já estava projetada. Então aí você vai ter que fazer as verificações. Aí você tem que ir em loco e aí você vai ter que ir lá. Aí é o trabalho mais chato que eu falo, pessoal. O pessoal fala, mexer com coisa pronta é mais fácil, já tá lá. Nada. Sobe lá numa estrutura com um paquímetro, sai medindo as estruturas. Madeira você mede com a trena, né? Mas metálica você tem que medir com o paquímetro pra pegar as espessuras. Pra você reavaliar isso daí. Então, há demanda no momento. Eu fiquei 2 anos como responsável técnico de uma empresa de fotovoltaica em Araçatuba. A gente chegou a fazer até um galpão lá da Eurofarm em São Paulo, de metálica, porque eles tinham a estrutura pronta, mas queria colocar fotovoltaica. E as empresas hoje exigem um engenheiro civil para dar o aval ali. Não, tá ok. Então, é interessante. Então, tem demanda para tudo que é de estruturas, né? Metálica eu acho que tá... Sim, no mercado hoje tem mais, mas madeira também é importante, porque existe projeto nessa área, tem poucos profissionais que atuam com madeira. Apesar que quem atua com metálica geralmente consegue atuar com madeira. Sem dúvida. Mas são demandas que tem aí no mercado e tem que se preparar, quem for mexer e se adequar ao que tem de momento. Que no caso eu falo que é a fotovoltaica, eu acho que é interessante. Maico, a gente agora indo para essa reta final nesse podcast, o que você deixa aí para os alunos em termos de, sei lá, não seria um conselho, mas uma dica de metálicas e uma dica para madeiras? Uma dica para cada? A madeira tipo, você tem que aprender, tipo, dimensionamento. Se for falar para aluno em si, é aprender dimensionamento e entender o que tem de modernidade. Aí eu já entraria mais na parte arquitetônica. Aí o cara vai ter que ir numa feira, vai ter que ir numa visita para ver o que tem de produto novo, para adequar o projeto dele àquilo ali. Reciclagem, tá? Então, modernizar. Não é só cobertura em si, ele vai passar fome aí, se for depender disso daí. Então ele vai ter que mezanino, alguma coisa diferenciada aí, algumas partes arquitetônicas.
Metálica é o cara ver o que tem de utilização de pequenos galpões ou até residências na parte de cobertura metálica ligada à fotovoltaica, eu acho que é interessante. E se o cara partir para a indústria, aí ele vai ter que partir para grandes estruturas, né? Aí ele vai ter que dominar muito bem, porque aí a indústria, ela tem aquele objetivo momentâneo e tem objetivos assim, que ela vai aumentando, expandindo, e aí a estrutura vai ter que suportar. Então é muito normal, e daí na empresa que eu tô, a gente faz direto, projeto já pensando daqui 10 anos, num acréscimo de carga lá. Então você já deixa projetado, você faz até a base da estrutura de concreto já mais bruta, para resistir o que vai vir mais lá para frente, não só para agora. Porque depois pra você quebrar ou pra você reforçar sai muito caro. Então a gente tem que pensar realmente no futuro. Tem que pensar sempre lá na frente. Só não agora. Se for só agora, você vai tomar prejuízo. Porque daqui 5 anos você vai gastar mais um monte. Vai. Então, se for trabalhar para a indústria, você vai ver, o pessoal vai ver que eles já pensam assim, a grande maioria delas. Uma ou outra ainda não, pensa no agora. Mas a grande maioria dos gestores aí, eles já estão pensando lá para frente, né? Não é à toa que eles estão lá de gestor lá em cima, nos cargos altos, né? Pensa no futuro. Senão não era gestor, né? Mas é estudar, bater firme aí para aprimorar as técnicas, né? E ver o que tem de modernidade. Feira, o que tiver de produto novo, conhecer é muito interessante. Porque vai agregar no seu leque de conhecimento, você vai ter um resultado melhor no final, né? Fantástico. Gente, então, mais uma vez, aqueles que ainda não nos conhecem, unisalesiano.com.br, os cursos de arquitetura, as engenharias sociais, as humanas. Acesse. Que queiram nos visitar, deu vontade, entre em contato com a gente que a gente vai recebê-los muito bem. E vocês que vão vir aqui ver essa estrutura toda, vocês vão ficar maravilhados. Maico, obrigado mais uma vez pelo bate-papo, pelos conhecimentos. Eu sei da sua agenda extremamente corrida, do seu trabalho. Maico, só tenho que agradecer mais uma vez. E quem quiser bater um papo mais com o Maico, vem aqui. Você vai ver que ele está aqui com a gente mais uma vez, unisalesiano.com.br. Maico, obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.